Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao nosso Papo Espírita, programa do Centro Espírita Allan Kardec, quinzenal, onde você fica compreendendo uma notícia a respeito da ótica da doutrina espírita. Trazemos os fatos importantes que aconteceram também na doutrina espírita a partir do seu lançamento através de Allan Kardec. Você fica sabendo também da indicação de livros e hoje estamos inovando com uma resenha rápida a respeito de um filme para a gente poder assistir e compreender os fatos da doutrina espírita. Iniciamos fazendo a nossa oração. Agradecemos a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, governador espiritual do planeta, Allan Kardec, mentor do nosso Centro Espírita, e também a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanha, nos auxilia nesta tarefa com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, livra-nos do mal, que assim seja. No nosso Papo Espírita de hoje, nós vamos analisar um fato que vem acontecendo no nosso país, que é a humanização de pets, que é tendência em alta no Brasil. Cada vez mais, animais de estimação são colocados na posição de filhos. Para especialistas, o fenômeno está inserido em um contexto global de queda da natalidade e falta de contato com o mundo real. De manhã, ela coloca sua mochila e vai à creche. Na volta, traz um recado da professora para a mãe, contando que brincou, o que comeu e como se comportou durante o dia. A descrição acima poderia ser do dia a dia de qualquer criança de uma escola infantil, mas não. É de Luna, uma cachorra. A infantilização da pequena Luna, exposta pela frequência na escola, é uma das faces mais visíveis da humanização excessiva pela qual os animais passam e que se aprofunda nos dias atuais. O tratamento que Luna recebe faz parte de um fenômeno comportamental referente à tentativa de provar uma condição humana a um animal de estimação. Luna é cachorra da médica Renata Silva, de 26 anos. Com o dia a dia corrido no hospital, faltava tempo para que Renata pudesse dar atenção a ela, para o animal. Por isso, a médica optou por inscrever a cachorra, que adotou há 6 meses, em uma espécie de creche, onde Luna segue uma rotina quase humana. Então, vamos analisar aqui, de acordo com especialistas, os riscos da humanização excessiva para depois entrarmos na seara espírita. Os pets são ótimos companheiros e sempre estiveram ao lado dos humanos no desenvolvimento da sociedade. Porém, segundo os especialistas, a humanização, quando excessiva, pode trazer problemas não só aos bichos, mas também para os donos. De acordo com Dunker, a felicidade requer uma certa diversidade de contatos humanos que, quando evitados, podem fazer com que a pessoa perca a possibilidade de se relacionar de forma efetiva com outro ser. Isso, segundo o psicanalista, deságua em um amor narcisista, onde ninguém é suficiente bom para prover qualquer desejo. Realmente, olha, analisando a sociedade dos dias de hoje, nós estamos percebendo isso, né? E de acordo com o professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Andrigo Barbosa Denardi, o excesso dessa humanização dos pets pode ser prejudicial também ao animal. Diz ele, palavras textuais: eu defendo que os pets, cães e gatos, sejam muito bem tratados, mas existem exageros em algumas situações, tentando transformar o animal em um ser humano. Essa tentativa de humanização
humanização pode, inclusive, comprometer o próprio comportamento do animal, seus desejos, vontades, sua forma de se portar e, assim, também a sua saúde. Segundo o NARD, profissionais de saúde animal já observam as consequências da privação do comportamento natural do animal. Temos observado alterações e distúrbios de comportamento se manifestando no caso de doenças, animais mais agressivos do que naturalmente, ou mesmo animais que apresentam coceira o tempo todo, problemas cutâneos que claramente estão ligados ao estresse, gerado por ele fazer tudo o que o tutor faz, privando-o do comportamento animal. Então, vamos analisar agora o que coloca a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, começamos pela nossa obra fundamental, lançada por Allan Kardec. Agora aproveito para fazer um parênteses para parabenizar Allan Kardec pelo seu nascimento. No dia 3 de outubro de 1804, ou seja, há 209 anos atrás, e mais alguns dias, Allan Kardec veio ao planeta como Hipólito Léon Denisard veio, se tornou um professor e, com 50 anos, tomou conhecimento com o fenômeno das mesas girantes, que era a maneira como os espíritos se comunicavam com as pessoas, e a partir dali ele elaborou uma série de perguntas, recebeu respostas dos espíritos, e aí nos trouxe o Espiritismo, através da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, e depois, na sequência, ele nos traz o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e durante 12 anos foi o editor e responsável pela Revista Espírita. Então tem uma obra bastante vasta que nos esclarece de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. E é importante a gente lembrar que as pessoas veem o Espiritismo como uma religião. Ele tem seu aspecto moral, mas, por definição de Allan Kardec, o Espiritismo e a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, é uma ciência que nos mostra como é que é a vida na espiritualidade e nos traz as respostas, como, por exemplo, vamos analisar agora o caso dos pets. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se há dois elementos gerais no universo, matéria e espírito. E a resposta dos espíritos, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. É importante a gente fazer uma pequena digressão a respeito da Trindade universal, que a Trindade está em todas as religiões. Por quê? O homem já tinha, dentro desse mesmo conhecimento, que existiam três coisas no universo, então a Trindade foi transformada em três deuses. Então, como coloca Allan Kardec, o espírito é um elemento componente do universo, que é importante a gente lembrar que o espírito é o elemento inteligente do universo, e ele é criado por Deus, simples e ignorante, isto é, sem conhecimento, e começa a estagiar. Estamos falando aqui do elemento inteligente do universo, que é o espírito com a letra E minúscula. Depois vamos falar do espírito com a letra E maiúscula. Então, esse elemento inteligente do universo começa a estagiar lá no início, primeiro, nos minerais. Passa por todos os minerais, desde o mais simples até o mais complexo. Depois, evolui, chega no reino vegetal. Também passa por todo o reino vegetal, até que chega no reino animal e começa lá, uma simples baratinha, vamos dizer assim, até o animal que é o nosso parente mais próximo, que seria o macaco. E, finalmente, esse princípio espiritual deixa o reino animal e chega no reino nominal, ou seja, chega aonde nós estamos hoje. Aí, ele passa a ser chamado de espírito com a letra E maiúscula. E quando entra no reino nominal, é claro que nós adquirimos o quê? O livre-arbítrio, ou seja,
a capacidade de tomar decisões e, junto com isso, vem a responsabilidade. Então, voltando ao mundo animal, que é o nosso parente mais próximo, na questão 593, Kardec questiona: pode-se dizer que os animais só obram por instinto? A resposta dos espíritos é: ainda há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando uma acentuada vontade? É a inteligência, porém limitada. Então, aqui nós vemos a diferença, né? Os animais têm uma inteligência limitada. Por exemplo, a abelha só sabe construir a colmeia daquela maneira. A formiga só sabe construir o formigueiro da mesma maneira. Por exemplo, João de Barro já tem um pouco mais de inteligência. Ele normalmente constrói a sua casa da mesma maneira, mas já tem o conhecimento de que ele normalmente constrói a porta da sua casa, a abertura, é sempre no sentido contrário ao vento daquele ano. Interessante a gente ver que as casas de João de Barro, umas têm, às vezes, frente norte, sul, leste, oeste, em função dos ventos. Então, aqui nós compreendemos que os animais possuem um instinto, possuem uma inteligência rudimentar. Por quê? Porque eles estão aprendendo, eles estão evoluindo. E é claro que eles também têm uma linguagem. E na pergunta 594, Kardec questiona: tem os animais alguma linguagem? E os espíritos respondem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, que se comunicam entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas a linguagem que dispõem é restrita às suas necessidades, como restritas são as ideias que podem ter. Então, muitas vezes a gente percebe que tem seres humanos que são ainda bastante idênticos aos animais, porque não evoluíram e têm, muitas vezes, uma mente fechada, não conseguem compreender um raciocínio. E Kardec pergunta, que Kardec sempre ia fazendo uma pergunta tentando esmiuçar mais o assunto. E aí ele questiona: há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam? Ó, aí vem a resposta dos espíritos. Eles se compreendem por outros meios. Para vos comunicar reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra, e os mudos? Então, como muitas vezes nós nos comunicamos hoje em dia, não só através da palavra, mas através de outros meios, os animais também. Aí os espíritos colocam que, efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meio de se divertirem, de se entenderem e também de combinarem. Então a gente percebe, por exemplo, há cerca de 2 meses atrás, nós estávamos com o início da temporada da tainha. As tainhas vieram do sul, passaram aqui por Balneário Gaivota, Passo de Torres, Balneário Rui do Silva e seguiram em frente. Hoje nós temos outros peixes também migrando. Basta ver pelos barcos de pesca que a gente vê à noite aqui em Balneário Gaivota. Mas Kardec pergunta mais: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Olha só. Os animais não são simples máquinas como supões. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Sendo bem inferiores a estes, não têm os mesmos deveres que ele, a liberdade que possuem é restrita aos atos da vida material. Então, os animais não têm essa capacidade de pensar, de analisar, por exemplo, o presente, passado e futuro, porque a única preocupação deles é o que é? É a sua vida material. O ser humano, depois que sai do reino animal, quando ele adquire a consciência do eu, adquire o livre-arbítrio, adquire a responsabilidade, ele consegue analisar seus atos e aquilo que ele faz. E outra coisa é que normalmente a gente se questiona:
A alma dos animais, ou seja, o espírito, o princípio espiritual dos animais, é dado a escolher o animal que encarna? Por exemplo, um gato pode escolher encarnar no cachorro? Não, pois ele não possui o livre-arbítrio. Então, o que acontece? O princípio espiritual dos animais, quando morre, ele é recolhido pelos espíritos e levado, algumas vezes quase que imediatamente, outras vezes não, dependendo da necessidade, a reencarnar num outro animal semelhante. E aí nós vemos as diferenças, por exemplo. Um gato provavelmente deve ter sido um tigre, uma pantera, um leão, que são da mesma família animal. E Kardec ainda questiona: os animais estão sujeitos como um homem a uma lei progressiva? Sim. A gente percebe aqui no nosso próprio planeta. Existem animais inferiores e animais superiores. Por exemplo, um rato, um gato, um cachorro, um cavalo, uma vaca, são animais que estão extragendo, adquirindo o quê? Experiência para um dia chegarem ao reino hominal. Então, nossos pets ainda são o princípio espiritual, podem até ter inteligência, mas são completamente diferentes para nós. Eu faria uma comparação. Nós estamos para os animais, assim como Deus está para nós. Nós não conseguimos perceber Deus, compreender Deus. E para os animais, nós somos como deuses, e eles estão bem abaixo de nós. Interessante essa colocação, né? A respeito dos animais. Espero que tenham compreendido. Tem também uma colocação interessante, que agora vamos ao inverso. Existe uma teoria chamada metempsicose, em que diz que seres humanos poderiam encarnar no corpo de um animal. Isso é uma crença antiga, que já vem há milhares de anos, mas é uma crença incorreta, porque nós somos um espírito, elemento inteligente do universo, que chegou no reino nominal. Não temos como regredir e encarnar no animal, deixando de ser espírito para ser um princípio espiritual. Então, essa teoria, a doutrina espírita nos esclarece que é incorreta. Vamos agora, saindo da nossa matéria principal, vamos ver os fatos importantes que aconteceram entre os dias 1º e 14 de outubro. No dia 2 de outubro, nasce em 1860 Ángel Aguarold, na vila de Ayerbe, na Espanha. Como espírita, ele atuou no seu país natal, bem como na Argentina, Paraguai e Brasil, onde passou a residir em Porto Alegre. Foi um dos fundadores e presidentes da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Desencarnou em Porto Alegre em 13 de novembro de 1932. É importante lembrar que Ángel Aguarold lançou as bases do estudo espírita, do estudo sistematizado como é feito na maioria das casas espíritas. No dia 3, já falamos um pouco sobre isso, em 1804, nasce Hipólite Léon Denis Rivet, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec em Lyon, na França. Ele é o codificador da doutrina espírita. Ele retornou à pátria espiritual no dia 31 de março de 1869. Já falamos aí a respeito da obra de Allan Kardec, e havíamos esquecido que ele também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, o primeiro centro espírita da era moderna. Hoje em dia, os centros espíritas são baseados no modelo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda no dia 3 de outubro de 1951, é editado pela Federação Espírita Brasileira o romance Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel nos mostra o início do cristianismo, e tem uma parte extremamente importante que me toca muito, que é ler sobre o encontro de Emmanuel, na época um senador romano, de nome Públio Lentulus, com Jesus, que teria curado a sua filha de uma doença. E aí
Depois, Emmanuel vem nos trazendo outros livros contando a sua história, até chegar, agora no século XX, a ser o mentor espiritual da obra de Francisco Cândido Xavier. Dia 9 de outubro de 1861, é realizado o Auto de Fé de Barcelona, um ato inquisitorial, quando, por ordem da Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram queimados em praça pública cerca de 300 livros enviados por Kardec ao livreiro espanhol Maurice Lachantre. Esse episódio ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Foi uma tentativa da Igreja Católica de abafar o movimento nascente do Espiritismo. E, ao contrário, o tiro saiu pela culatra, porque o Auto de Fé de Barcelona estimulou a curiosidade não só dos espanhóis, mas do mundo todo a respeito do Espiritismo. Ainda no dia 9 de outubro, em 1966, desencarna Pedro Camargo. Ele era mais conhecido por Vinícius, que era o pseudônimo que ele utilizava. Como escritor, voltou-se de forma especial para a tarefa de evangelização dos jovens e crianças. A FEB, Federação Espírita Brasileira, publica livros de sua autoria, entre outros, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre. Ele nasceu em 7 de maio de 1878, em Piracicaba. E tem um livro bastante interessante dele agora, já como espírito, Comunidade Educacional das Trevas. Bem interessante, porque mostra dois tipos de escola que existem na espiritualidade. A escola dos bons espíritos, que é a escola de Jesus, e a escola dos maus espíritos, onde são preparados muitas, desculpem o termo que eu vou usar, muitas daquelas pecinhas que os professores encontram nas escolas. São alunos preparados para botar fogo no circo, por assim dizer. Então, vamos agora à indicação de livros a respeito do tema de hoje, que são os animais. O primeiro livro que eu indico é Os Animais Têm Alma, escrito por Ernesto Bozano. Ernesto Bozano foi um dos mais notáveis pesquisadores espíritas no início do século XX. Ele busca, nesta obra, comprovar cientificamente a existência e a sobrevivência da alma dos animais. Por isso, persegue dois objetivos: a determinação objetiva da atividade supranormal dos animais, ou seja, telepatia, premonição e até mediunidade, e a comprovação dos casos de aparição pós-mortem de fantasmas e animais. Essa é definitivamente a obra mais importante escrita sobre o tema, que é antiga, lá do início do século XX. Temos também a obra Animais, Amor e Respeito, escrita por Eurípides Kuhl. No passo de evolução, o homem sempre teve ao seu lado um companheiro, o animal, já falamos disso. O objetivo do livro é oferecer um panorama mundial do relacionamento homem-animal, induzindo as consequências adormecidas ao respeito devido aos animais. Então, este livro é dedicado a estes companheiros. É interessante a gente compreender, perceber que ainda tem pessoas que maltratam animais, e muito. Até parece que odeiam animais. Então, é importante a gente compreender que um dia o animal vai estar na nossa posição. E que também, um dia, há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, milhões de anos, nós também estivemos na posição deles. Então, vamos cuidá-los com carinho. E esse livro é dividido em duas partes. Primeiro, é um catálogo de notícias de todo mundo a respeito dos desrespeitos aos animais. Mas também tem uma segunda parte com notícias positivas a respeito dos animais. E tem outro livro do Eurípides Kuhl, Animais Nossos Irmãos. E aí ele analisa o fato de que o fato dos animais sofrerem, muitas vezes cruelmente, sem que isso possa ser enquadrado na justiça divina. O que é? É a lei de evolução. Nós evoluímos de duas maneiras, o princípio espiritual, ou pelo amor ou pela dor. Por exemplo, quando você coloca o ferro no fogo, ele se transforma em aço, com os outros
elementos. Então, aí vem a dor ajudando a transformar em algo melhor. Então, o Eurípides School nos analisa o que é a dor evolução, ou seja, o sacrifício dos animais que resulta no bem. Interessante ler esse livro também. E tem mais duas obras. Sobre os animais tem uma literatura bastante ampla. Tem Animais e Espiritismo, de Rodrigo Cavalcante de Azambuja. Segundo Rodrigo, os animais são nossos irmãos menores que devem caminhar juntamente conosco. Têm seus direitos à vida, meio ambiente, liberdade e respeito. Então, com esse pensamento cheio de amor pelos animais, Rodrigo Cavalcante Azambuja procede um estudo minucioso de diversas obras importantes, espíritas e não espíritas, sobre o assunto. E encerramos com o livro que diz Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcelo Benedetti. É uma obra que foi premiada no concurso literário espírita João Casterdelli, 2003-2004, promovido pela Fundação André Luiz, e a sua narrativa conta como é a vida espiritual dos animais. Lá ele trata da eutanásia, a reencarnação dos animais e a vida na dimensão espiritual. É bastante interessante. E finalmente chegamos aí a um novo quadro do nosso Papo Espírita, que é tratar sobre filmes. Com certeza, muitos dos nossos amigos e seguidores já viram esse filme, né? Procurando Nemo. É um filme infantil, dedicado à infância. É uma animação digital que foi feita lá no ano de 2003. Então, ele nos leva ao mergulho na fantasia em variados momentos. Ela nos mostra as deficiências de um, de outro, sua adaptação ao mundo dos demais, uma extraordinária capacidade de superação das próprias limitações. Assim, Dory, por exemplo, é uma peixinha divertida, sempre pronta a ajudar e achar soluções simples para situações complexas, confiando nas pessoas, ou melhor, nos peixes, não é? Com o problema da perda de memória, ela se torna a grande amiga e incentivadora de Marley, em sua viagem pelos Sete Mares, à procura do seu sequestrado filho Nemo. Então, é um filme que a gente dá boas risadas, ele nos emociona, com demonstrações de puro desinteresse, tanto de um pai à procura do filho, uma enorme baleia, que depois o engole e devolve ao mar, ao ser cientificado na missão. Então, eu recomendo que esse filme seja visto em companhia de filhos, netos. Olha, estamos chegando no Dia das Crianças. Então, quem sabe, além de dar o presente que todos nós damos para os nossos filhos, nossos netos, convidá-los para ver o Procurando Nemo e comentar com eles as partes positivas do filme. Amigo e seguidor, eu agradeço pela companhia, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. E encerramos agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, agradecendo a Jesus, o governo espiritual do planeta, que está sempre nos incentivando a seguir em frente. Agradecemos também a Allan Kardec, mentor do nosso centro, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos apoia, nos auxilia, nos intui, e a você, dizendo a oração que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais simples, mais claro, mais conciso, onde a gente louva, a gente agradece e também a gente pede. Então, dizemos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita.